aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos nesta manhã para celebrar o 16º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra nesta Eucaristia nos traz algumas mensagens muito importantes para aqueles que desejam progredir na fé e no conhecimento de nosso Senhor. Na primeira leitura, nós vemos uma vez mais que a palavra de Deus nos quer expressar e chamar a atenção para uma aliança que fora feita do povo com Deus. Isso para enfatizar o fato de que o Senhor não é um Deus distante de nós, mas que estabeleceu conosco uma relação verdadeira, íntima, pautada numa promessa que foi feita a Abraão e da qual todos nós somos herdeiros, a de que seríamos chamados filhos de Deus. Todos sabemos, no deserto essa aliança foi quebrada, quando o povo começou a reclamar de Deus, do maná que lhes era enviado, da água que saía da rocha para matar a sua sede, e cansado daquela peregrinação, o povo construiu um bezerro de ouro e colocou no lugar de Deus, prestando culto àquela escultura e deixando de lado a fidelidade ao Senhor. Foi então necessário que Jesus viesse ao encontro da humanidade para reestabelecer conosco essa aliança. Jesus torna-se então o grande mediador entre Deus e os homens, aquele que chamaríamos hoje de reconciliador, porque nos coloca de novo em comunhão com Deus, torna-nos o novo Israel de Deus, o povo novo que precisa, a partir de então, meus irmãos, caminhar com fidelidade a esta aliança definitiva que o Senhor fez conosco. Mas é preciso que nós nos perguntemos: a que preço o Senhor restabeleceu a aliança conosco? São Paulo nos revela na segunda leitura, através de muitas tribulações. A palavra tribulações, ela poderia ser substituída aqui por muitas outras, através dos sofrimentos, através das humilhações, através do sangue de nosso Senhor derramado durante todo o caminho até o Calvário. A palavra tribulação poderia ser substituída inclusive por angústia suprema, que é, aliás, o título que a Bíblia Ave Maria se utiliza quando relata aquela angústia que nosso Senhor sofreu no Horto das Oliveiras antes da sua paixão. Elencaríamos aqui
muitos outros sinônimos para esta palavra tribulação. Mas é importante que compreendamos tão somente a natureza daquilo que disse São Paulo. Em minha carne eu completo aquilo que faltou, as tribulações de nosso Senhor Jesus Cristo. E por quem São Paulo faz isso? Pela igreja, o seu corpo. Essa palavra, então, vai diretamente ao coração dos batizados. Mas eu preciso ser muito claro. Quando eu digo batizados, eu não estou me referindo àqueles que são pagãos batizados, que é um conceito que infelizmente não deveria existir, porque ser batizado pressupõe um comprometimento livre com nosso Senhor de quem deseja aderir ao corpo de Cristo, que é a igreja, para participar em tudo da vida de Cristo, inclusive e sobretudo das suas tribulações. Entretanto, vemos hoje muitos pagãos que vivem como tal, que experimentam uma vida de pecado assumida e comprometida com o mundo, poderíamos dizer, mas dizem-se cristãos. Não me refiro a esses. Me refiro àqueles que são batizados cristãos. Aqueles que já conseguiram compreender a natureza da sua vocação à santidade. Muito bem, nós somos membros da igreja e, portanto, convidados a participar também das tribulações de Cristo pela sua igreja. É interessante, e eu pensava nessa ideia enquanto estava ali sentado, que ainda exista por parte de alguns alguma rejeição com relação à religião. Dizem muitas vezes: eu quero a Cristo, mas não quero a igreja. Eu quero Jesus, mas não preciso de religião. Eu preciso de Jesus, eu quero estar com Ele, eu tenho uma relação muito amorosa e boa com nosso Senhor, mas não preciso da igreja, porque a igreja, aliás, é muito hipócrita. E começam então a levantar os nossos defeitos, nós os padres, os defeitos dos leigos, a elencar os defeitos que todos nós possuímos, como se esses fossem um grande problema para a igreja. E então que São Paulo nos revela a contradição deste pensamento, quando diz que de perseguidor de Cristo e de sua igreja, tornou-se participante das tribulações de Cristo pela igreja. A igreja se torna-se então, na teologia paulina, um elemento indispensável para a nossa santificação. Por quê? Porque fora da igreja, nós não somos capazes de tomarmos parte uns das dores dos outros. Fora da igreja, nós não somos capazes de permanecer em união com Cristo, que é a cabeça, porque ela se constitui um corpo com muitos membros. Perguntemo-nos, meus irmãos e minhas irmãs, como eu, entendendo esse texto de São Paulo, tenho sido capaz de participar dos sofrimentos de Cristo para a santificação da igreja. Alguns com muita alegria, alguns com a posição de Maria, que no Evangelho permaneceu numa postura de escuta. Outros, uma categoria importante para os membros do pastoral, estão preocupados em fazer muitas coisas. Estão preocupados em promover muitos eventos. Estão muito ocupados com reuniões. Todas essas expressões, elas são boas. Mas, meus irmãos, é preciso que o testemunho de Marta seja para nós um alerta. Vejamos, Marta, neste evangelho, estava sendo uma cristã, e vamos atualizar essa palavra, uma agente de pastoral, muito eficiente. Porque, afinal de contas, elas duas estavam recebendo em sua casa o Mestre, Jesus.
E eu imagino que Marta estava muito preocupada, inclusive com a refeição de Jesus. Nós que somos filhos, vemos a aflição de nossas mães quando chegam a visita em casa. A casa tem que estar muito bem arrumada. E aquilo que faltou, se vai ali com pressa, vai no mercadinho porque faltou uma farinha de trigo, porque faltou um pouco de tempero, porque faltou isso, faltou aquilo. Marta estava nessa preocupação e Maria estava sentada escutando Jesus. Marta vai ao encontro de Jesus e sem medo nenhum diz: Senhor, diga à minha irmã que venha me ajudar, ao invés de ficar aí sentada escutando conversa fiada do Senhor. E Jesus então faz um alerta: Marta, tu estás tão preocupada com todas as coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. E atenção, Jesus explica por quê. Porque aquilo que Maria escolheu não lhe será tirado. Qual foi a escolha de Maria? Ouvir a palavra de Jesus com atenção para guardá-la no coração. A casa que Marta estava arrumando ia ficar suja de novo. A comida que Marta estava preparando, Jesus, elas duas e talvez mais alguém que ali estivesse, iriam comer e tudo aquilo iria passar. Mas a palavra que foi lançada por Jesus no coração de Maria, esta ninguém poderia tirar, porque são palavras de vida eterna. Por isso perguntemo-nos, agentes de pastoral e cristãos batizados, temos sido equilibrados na escolha que fazemos por Jesus, em realizar muitas coisas, mas nunca em detrimento da escuta da palavra de Deus. É preciso que entendamos que Marta representa neste evangelho a nossa capacidade evangelizadora e apostólica, mas Maria representa a capacidade de contemplação. Fora da contemplação, fora de uma oração constante e insistente com Deus, nós nunca poderemos tornarmos-nos fiéis à aliança que fora quebrada pelo povo de Deus, restabelecida por Jesus Cristo através do seu sangue. Sem a oração e sem a contemplação feita por Maria, nós nunca conseguiremos caminhar com fidelidade na nossa vocação batismal de chamados à santidade. Sem a contemplação de Maria, o nosso serviço se tornará tão somente, como nos diz a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 13, como sino que ressoa em vão, que faz muito barulho, mas não produz efeito nenhum. É preciso que nós disponibilizemos do nosso tempo e da nossa atenção para ouvirmos como Maria as conversas fiadas de Jesus. Talvez seja este o tempo mais bem investido dentro do nosso campo evangelizador, porque é de Jesus que nós vamos aprender o que dizer. Eu vejo que muitas vezes o nosso trabalho não dá frutos, porque nós estamos como Marta, fazendo as coisas por nós mesmos, através da nossa capacidade pessoal, achando que são os nossos planejamentos que farão a igreja crescer, quando na verdade é a escuta de Jesus e a intimidade com Ele o mais essencial. O que queremos, irmãos? Permanência na aliança. São José Maria Escrivá dizia que começar é para muitos, perseverar é para santos. Que o Senhor nos ajude a vivermos verdadeiramente o espírito da nova aliança que foi estabelecida por Jesus com o seu sangue, com este sentimento paulino, de unirmos-nos de tal maneira à Igreja de Deus, que sejamos homens e mulheres de verdadeira escuta, para que aí sim o nosso trabalho e o nosso serviço produza na vida dos homens efeitos concretos de conversão. Amém.